Ei, você está sendo roubado e não sabe! Alíquotas desmascaradas! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala aqui é o Rodrigo Melo. E hoje vamos meter o dedo na ferida e desvendar esse labirinto que parecem as coisas aqui no Brasil tributos. Se você, assim como eu, já ficou desesperado ao ver aqueles números e siglas nos boletos, nas notas fiscais, em todo canto, fica tranquilo. Hoje a gente vai entender de uma vez por todas o que são essas tais alíquotas, como funcionam e, principalmente, como elas impactam diretamente no seu bolso e no seu negócio. Porque, vamos combinar, né? Ninguém merece trabalhar duro para ter o suado dinheirinho sugado por causa de um monte de imposto que a gente nem sabe direito para onde vai, né? Então, se preparem, porque hoje a gente vai desmascarar tudo isso e te dar as armas para você enfrentar essa batalha tributária. A primeira coisa que a gente precisa entender é que no Brasil existem diversos tipos de impostos, cada um com suas próprias regras e, adivinhem só, suas próprias alíquotas. É alíquota para cá, alíquota para lá, uma loucura. Mas calma, respira fundo que eu vou te explicar direitinho. A alíquota nada mais é do que a porcentagem que você paga de imposto sobre um determinado valor. Por exemplo, se você compra um produto por R$100 e a alíquota do ICMS sobre aquele produto é de 18%, você vai pagar R$18 de imposto. Viu como é simples? Só que o problema é que não é sempre tão simples assim. As alíquotas variam muito de produto para produto, de estado para estado e até mesmo de cidade para cidade. É por isso que é tão importante a gente entender como elas funcionam, para não sermos pegos de surpresa na hora de pagar a conta. E não pense que isso só vale para empresas grandes, não. Mesmo que você seja um microempreendedor individual, autônomo ou até mesmo uma pessoa física que faz compras online, você precisa estar atento às alíquotas, porque elas podem fazer uma grande diferença no seu orçamento no final do mês. E por falar em variação de impostos, preparem-se para a aventura de comprar produtos de outros estados. Amigo, aqui no Brasil cada estado tem a sua própria alíquota, como se a gente vivesse em países diferentes. E isso pode gerar cada situação bizarra. Imagina só, você quer comprar aquele celular novo que está em promoção numa loja online lá do outro lado do país. O preço está ótimo. Você pensa, dessa vez eu driblei o sistema. Mas aí, na hora de finalizar a compra, bam! Aparece lá a taxa de diferencial de alíquotas, o famoso DIFAL. Essa belezinha serve para compensar a diferença de alíquota entre o estado de origem e o de destino da mercadoria. Ou seja, se a alíquota no seu estado for maior do que no estado da loja, você vai ter que pagar a diferença, meu amigo. É de chorar e não para por aí. Além do DIFAL, ainda tem o ICMS-ST, que é a substituição tributária. Nessa modalidade, você paga o imposto antes mesmo da venda acontecer, como se fosse uma pré-tributação. É mole ou quer mais? Mas calma lá, que nem tudo está perdido. No meio desse mar de impostos existem alguns oásis que podem te salvar de uma baita dor de cabeça. As zonas francas e as áreas de livre comércio. Essas áreas especiais são como pequenos paraísos fiscais dentro do nosso país, onde as empresas podem se instalar e se beneficiar de incentivos fiscais, como a isenção ou redução de impostos. É como se fosse um respiro para as empresas poderem crescer e se desenvolver sem serem sufocadas pela carga tributária. Mas não pense que é só chegar e se instalar nessas áreas. Não. Existem regras e requisitos específicos para que as empresas possam se beneficiar desses incentivos. E é claro que o governo não ia facilitar tanto assim, né? A burocracia para conseguir esses benefícios pode ser tão grande quanto há para pagar os impostos. Mas, se você tem uma empresa e está pensando em se instalar em uma zona franca ou área de livre comércio, vale a pena pesquisar e entender melhor como funciona. Quem sabe esse não é o empurrãozinho que você precisava para o seu negócio decolar.
E por falar em respiro para as empresas, você já ouviu falar em créditos tributários? Não? Então prepare-se para conhecer uma das melhores coisas que o sistema tributário brasileiro já inventou. Pelo menos uma coisa boa, né? Os créditos tributários são como um vale-imposto que você pode usar para abater o valor de outros impostos que precisa pagar. É como se o governo te devolvesse parte do dinheiro que você já pagou em forma de tributos. Parece até bom demais para ser verdade, né? Mas calma, que, como tudo na vida, existem algumas regras para que você possa utilizar esses créditos. Em geral, você pode ter direito a créditos tributários quando paga mais imposto do que deveria, quando a legislação te concede algum benefício fiscal, ou quando você utiliza insumos em sua produção que já foram tributados anteriormente. É como se fosse um jogo de Tetris, sabe? Você precisa encaixar as peças certas nos lugares certos para conseguir eliminar as linhas e não deixar o jogo acabar. No caso dos créditos tributários, você precisa entender quais são os seus direitos e como utilizá-los da melhor forma para reduzir a sua carga tributária. E já que estamos falando em coisas que parecem boas demais para ser verdade, preparem-se para conhecer a substituição tributária, ou como eu gosto de chamar, pagando imposto por antecipação. É isso mesmo que você ouviu. Na substituição tributária, o governo, em sua infinita sabedoria, decidiu que seria muito mais fácil e prático se você já pagasse o imposto sobre a venda de um produto antes mesmo da venda acontecer. É como se você fosse na padaria comprar pão hoje e já tivesse que pagar o imposto sobre o pão que você vai comprar amanhã. Faz sentido para você? Porque para mim não faz nenhum. Mas, segundo os nossos queridos governantes, a substituição tributária serve para evitar a sonegação de impostos e simplificar a arrecadação. Será que simplifica mesmo? Ou será que só complica ainda mais a vida do contribuinte? A verdade é que a substituição tributária pode ser um verdadeiro pesadelo para as empresas, principalmente para as pequenas e médias, que muitas vezes não têm estrutura para lidar com tantas complexidades tributárias. É mais um exemplo de como o sistema tributário brasileiro precisa ser urgentemente reformado. E se você pensa que as coisas já estão complicadas o suficiente aqui dentro do Brasil, imagine só quando a gente resolve se aventurar no mundo das operações internacionais. Amigo, aí a coisa fica ainda mais emocionante. Importar e exportar produtos no Brasil é como tentar decifrar um enigma milenar. São tantas taxas, impostos, documentos e procedimentos que é de deixar qualquer um maluco. É como se o governo brasileiro fizesse de tudo para dificultar a vida de quem quer fazer negócios com outros países. E quando a gente fala em tributação de operações internacionais, a sigla que a gente mais ouve falar é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI incide sobre a importação de produtos industrializados e, em alguns casos, também sobre a exportação. Mas o IPI é só a ponta do iceberg. Além dele, ainda temos o Imposto de Importação, o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, o PIS, COFINS, Importação, entre outros. É imposto para dar com pau. E se você, assim como eu, já se viu naquela situação complicada de não conseguir pagar os impostos em dia, não se desespere. O governo brasileiro, em sua infinita bondade, só que não, oferece algumas opções para você regularizar a sua situação. Uma das opções mais comuns é o parcelamento de impostos. É como fazer um acordo com o leão para pagar a sua dívida em parcelas, geralmente com juros e multa. É claro que o governo não ia perder a oportunidade de ganhar um dinheirinho extra, né? Mas se você deixar a dívida acumular e ela for parar na dívida ativa da União, aí a coisa fica feia. A dívida ativa é como se fosse o Serasa do governo. Quando a sua dívida vai parar lá, você pode ter uma série de problemas, como a penhora de bens,
bloqueio de contas bancárias e até mesmo a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Por isso, se você está com dificuldades para pagar os seus impostos, o melhor a fazer é procurar ajuda o quanto antes. Existem diversos profissionais qualificados que podem te ajudar a negociar com o leão e encontrar a melhor solução para o seu caso. E por falar em burocracia, você sabia que no Brasil as empresas são obrigadas a enviar uma montanha de relatórios para o governo? É relatório para cá, relatório para lá. Um verdadeiro festival de papelada. E o pior é que a maioria desses relatórios é super complexa e exige um conhecimento técnico específico para ser preenchida corretamente. É como se o governo quisesse dificultar ao máximo a vida do empreendedor brasileiro. Entre os relatórios obrigatórios mais comuns, podemos citar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, DIPJ, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF, a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, GFIP, entre outros. É ou não é de enlouquecer? É por isso que muitas empresas optam por contratar escritórios de contabilidade para cuidar dessa parte burocrática. Afinal, ninguém merece ter que lidar com tanta papelada, né? E para finalizar com chave de ouro, o nosso passeio pelo maravilhoso mundo dos tributos brasileiros, não poderíamos deixar de falar das multas. As multas são como a cereja do bolo do sistema tributário brasileiro. É isso mesmo que você ouviu. No Brasil, além de pagarmos uma das maiores cargas tributárias do mundo, ainda somos agraciados com multas salgadas por qualquer errinho que cometermos. É como se o governo estivesse sempre à espreita, esperando um deslize nosso para poder aplicar uma multa. E as multas não são nada baratas, viu? Elas podem chegar a valores exorbitantes, que podem comprometer seriamente as finanças de qualquer empresa, principalmente das pequenas e médias. É de fazer qualquer um chorar. Por isso é fundamental que as empresas estejam sempre atentas à legislação tributária e procurem se manter em dia com suas obrigações. Afinal, ninguém quer ter que lidar com a dor de cabeça de uma multa, né? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Espero que sim. O objetivo aqui não é te fazer ter pesadelos com o leão, mas te mostrar que a informação é a melhor arma contra essa selva tributária que a gente vive. Entender como as alíquotas, os impostos e as leis funcionam é o primeiro passo para você se planejar, buscar seus direitos e, quem sabe, até economizar um bom dinheiro no final do mês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, com a galera do churrasco, porque conhecimento nunca é demais. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um abraço e até a próxima!